Olá, vamos para a nossa segunda aula de eletropneumática. Na nossa primeira aula, nós vimos os conceitos da eletropneumática. Então, nós fizemos algumas experiências, inclusive, com uma válvula direcional, mas nós vimos todos os elementos que compõem um circuito eletropneumático. Nessa aula, nós vamos fazer o seguinte, vamos rever um pouco os conceitos de pneumática, né? Bem, pneumática é a ciência que estuda as propriedades físicas do ar e de outros gases. A pneumática utiliza ar sob pressão, que é o ar comprimido, para transmitir movimento mecânico linear ou rotativo, multiplicando forças. Características do ar comprimido. As vantagens são volume, transporte, armazenagem, temperatura, segurança, limpeza, construção, velocidade, regulagem, segurança contra sobrecarga. A desvantagem é a preparação, a compressibilidade, a potência, o escape ruidoso, o desperdício e a rentabilidade. As propriedades físicas dos gases. O ar pode ser comprimido ou expandido, dependendo da variação de temperatura, pressão e volume. O que é pressão, né? Para comprimir o ar, nós precisamos de pressão. O que é pressão? Podemos definir como sendo a restrição à passagem do fluxo ou ainda como a força exercida por unidade de superfície. Ou seja, força, pressão e área. Então, a pressão é uma força sobre uma área. Pressão absoluta é a soma da pressão atmosférica mais a sobrepressão, aquela indicada pelo manômetro. Pressão relativa, também chamada de sobrepressão, aquela indicada pelo manômetro, não está incluída a pressão atmosférica. Pressão atmosférica é a pressão exercida por uma coluna de mercúrio, Hg, de 70 cm de altura a 0 graus de temperatura ao nível do mar. A unidade de pressão mais utilizada nas indústrias são atmosfera, bar, quilograma-força por centímetro quadrado e PSI, que é libras por polegada quadrada. Para um cálculo aproximado, uma atmosfera é igual a 1 bar, que é igual a 1 quilograma-força por centímetro quadrado, que é igual a 1 kilopascal por centímetro quadrado, que é igual a 14,7 PSI. Pneumática é a ciência que estuda as propriedades físicas do ar e de outros gases. Compressores são máquinas ou equipamentos responsáveis por admitir ou sugar o ar da atmosfera, comprimi-lo e enviá-lo para um reservatório que vai armazená-lo. O reservatório de ar comprimido não faz parte obrigatoriamente do compressor, tendo as seguintes funções: estabilizar a distribuição do ar comprimido, eliminar as oscilações de pressão na rede, separar parte da umidade existente no ar e garantir a reserva de ar. As unidades de conservação. Partículas de pó, ferrugem e umidade que se condensam nas tubulações podem ocasionar falhas ou avaria nas válvulas. Por isso, perto do local de consumo, é colocada uma unidade de conservação que é composta de filtro de ar comprimido, regulador de pressão e lubrificador de ar comprimido. O símbolo é esse aqui. O filtro de ar comprimido. A função do filtro de ar comprimido é de reter as partículas sólidas e a umidade condensada existente no ar comprimido. Alguns filtros têm escape automático, alguns filtros você tem que drenar esse escape, né? Essa água que está ali dentro. Né? Então aqui é o dreno manual e aqui o símbolo de dreno automático. Aqui nós temos então o defletor superior, o antiparo, o copo, que é essa parte externa, o elemento filtrante, defletor inferior, que é esse aqui de baixo, o F, que é o dreno manual, e o G, que é a manopla de drenagem, que você abre e fecha o dreno manual. O regulador de pressão. O regulador de pressão mantém constante a pressão de trabalho, independente da pressão de rede primária e de consumo de ar. Então nós usamos para garantir, por exemplo, que se eu tenho uma válvula que trabalha com 6 kg, 5 kg ou 4 kg e a minha pressão da rede é de 7 kg ou 8 kg,
eu vá na válvula e possa colocar ali uma regulagem para 6 kg, para que a válvula trabalhe tranquilo. Eu não tenha problema de estar exercendo uma pressão maior de ar comprimido nos componentes da válvula. E esta aqui, ó, é a simbologia. Então, vamos lá. Para qualquer sistema que nós vamos trabalhar com pneumática ou eletropneumática, então nós vamos ter que ter um compressor para gerar o ar comprimido, um sistema de tanque, né, um vaso, para fazer a parte de capacitiva do ar, né, para que ele não fique pulsando, né, porque do compressor o ar sai pulsando. Então esse vaso onde o ar fica, esse reservatório, ele vai fazer com que um efeito capacitivo, o ar vai sair sem aqueles pulsos. Vai também condensar a água no fundo dele, que é drenado, mas ele não vai secar o ar. Para secar o ar, eu tenho que ter um secador. Feito isso, feito esse tratamento inicial, vamos dizer assim, eu vou para as unidades de trabalho, que tem o filtro, o lubrificador e o regulador de ar. O lubrificador de ar comprimido. O lubrificador acrescenta ao ar comprimido uma fina névoa de óleo que irá se depositar nas válvulas e cilindros, proporcionando a esses elementos a necessária lubrificação. Veja que é só uma névoa. Se ele fosse jogar óleo diretamente, o cilindro ia ficar completamente cheio de óleo, então não ia ser o que nós queríamos, não é o desejado, né? Então, o filtro de óleo, eu só vou utilizá-lo, né, esse lubrificador de ar comprimido, quando eu for utilizar uma válvula direcional ou um cilindro. Caso eu for usar uma válvula de controle, eu não posso usar lubrificador de ar. Eu preciso de um ar seco na válvula. Então o lubrificador só vai ser usado quando eu estiver usando cilindros. Toda ligação de ar comprimido, né, eu preciso saber a pressão que está ali. Então um elemento que faz parte então dessa parte primária, né, de alimentação de ar comprimido é o manômetro. Aqui nós temos a válvula direcional, que já tínhamos visto anteriormente. Na válvula direcional, nós costumamos falar assim: 5 vias, 2 posições. Ou duas posições e 3 vias. O que quer dizer isso? Bom, posição é dada na simbologia por esses quadrados aqui. Então, aqui eu tenho 2 quadrados, são 2 posições. Aqui eu tenho 3 quadrados, seriam 3 posições. A passagem de ar, né, tem 2 vias. O bloqueio tem uma via. Vamos ver, ó. A passagem de ar tem uma via, outra via, então são 2. E o bloqueio? Uma via, ó. O bloqueio aqui é uma via. Vamos olhar para esse lado? Então, para outra posição. A passagem de ar tem 2 vias, uma via e uma via. E o bloqueio, mais uma via. Então, nós temos aqui, ó, uma via, 2 vias, aqui 2 bloqueios, uma via com bloqueio, 2 vias e um bloqueio. Aqui nós temos os drenos sem acesso à conexão. E aqui nós temos os drenos com acesso à conexão. Então você vê que eu tenho essa linha tracejada e esse triângulo dizendo que eu tenho acesso a conexões. Eu posso conectar alguma coisa aqui. Aqui eu não tenho acesso às conexões. Então aqui eu tenho 2 vias, uma, duas, né? Uma, duas, ó, aqui, e 3 vias. Uma, duas, 3. Como nós vamos numerar isso? A via número 1 é sempre a alimentação. É o orifício de suprimento principal. A via número 2, a utilização é saída de orifício de aplicação em válvulas. Então, 2 posições, 2 vias, 2 vias, 2 posições, 3 vias, 2 posições e 3 vias, 3 posições. Números 2 e 4 nós utilizamos como saída, que são orifícios. Número 3 é escape ou exaustão. Número 3 e 5 é escape ou exaustão. O orifício número 1 corresponde ao suprimento principal. 2 e 4 são aplicações e 3 e 5 são escapes.
elas sempre funcionam assim. Então, se você recordar que o orifício número 1 corresponde ao suprimento principal, o 2 e o 4 são aplicações, e o 3 e 5 são escapes. O orifício de pilotagem são identificados da seguinte forma: 10, 12 e 14. O orifício de pilotagem está aqui, ó, 14. Então aqui é o orifício de pilotagem. 12. Aqui é o orifício de pilotagem. Então aqui nós temos 1. Alimentação. 2. Utilização, saída. 3. Escape ou exaustão. 4. Utilização, saída. 5. Escape ou exaustão. 14. Pilotagem. 12. Pilotagem. Nesta válvula, então, nós temos 5 vias, 1, 2, 3, 4, 5 vias, 2 posições, tá certo? Pilotadas externamente. Ela tem um piloto desse lado e um piloto desse lado. Tipos de acionamento e comandos. Os tipos de acionamento são diversificados. Nós temos muitos tipos de acionamento, mas podemos dizer que eles estão separados em musculares, mecânicos, pneumáticos, elétricos ou uma combinação desses métodos aí. Nós temos aqui, por exemplo, uma simbologia de uma válvula de controle direcional, e essa válvula tem solenoide indireto. Eu tenho um solenoide aqui e tenho um sistema indireto de acionamento aqui dentro. Aqui eu tenho uma simbologia de uma válvula acionada por um eixo ligado aqui a um rolete, então é uma válvula de fim de curso, com retorno por mola. Então você veja, quando ela é acionada, essa caixinha aqui, ela vem para cá, para esse lado. Então ela passa a ser uma setinha, ó, de 1 para 2. Quando ela é desacionada, a válvulazinha é empurrada para cá por essa mola e eu volto a ter fechado dos dois lados. Então, do 1, que é o ar comprimido, eu não tenho saída para o 2. Aqui, eu tenho uma válvula de controle direcional 3, ó, 1, 2, 3, por 2 posições, 1, 2. Então, é 3 vias por 2 posições, acionada por solenoide direto. Então, eu tenho um solenoide aqui que é direto. Assim que ele é energizado, o pino da solenoide desloca o mecanismo da válvula. Eu parei de ter energia aqui, a mola faz retornar para a posição. Então, hoje nós vemos mais um pouco sobre válvulas direcionais e sobre os princípios de pneumática. Até a próxima aula.